A ameaça cortou a noite como um trovão. O assaltante de capuz mantinha a pistola firme, mirando diretamente em Vânia através do vidro molhado pela tempestade. Ela respirou fundo, desligou o motor com calma calculada e deixou escapar um leve sorriso de desprezo. Aqueles homens ainda não tinham ideia de quem haviam parado naquela rodovia deserta. Só perceberiam quando seus olhos bateram no detalhe pendurado no retrovisor, um símbolo que carregava histórias de disciplina e combate. Era quase meia-noite. A BR-116 se estendia sombria entre curvas e poças d'água, no trecho que ligava Volta Redonda a São Paulo. O ronco do caminhão Scania havia sido o companheiro de Vânia Oliveira, quarentona de porte imponente durante mais de 12 horas de viagem ininterrupta. Alta de ombros largos e olhar que intimidava, carregava no corpo as marcas de uma vida de esforço e resistência. Nas paradas de estrada, não era chamada apenas pelo nome. Todos a conheciam como a Pantera da Estrada, uma lenda viva entre motoristas, admirada pela ousadia e pelo respeito que impunha onde passava. O que ninguém imaginava era que, desde a adolescência, Vânia treinava artes marciais. Começara com 15 anos, quando sofreu bullying na escola. Encontrou no karatê não apenas defesa, mas disciplina e equilíbrio. Esse detalhe, guardado em segredo por anos, se tornaria crucial naquela noite. A chuva caía forte quando 3 figuras surgiram no asfalto, bloqueando a pista com galhos, pedras e pneus queimados. Vânia reconheceu de imediato a emboscada. Décadas de estrada a haviam ensinado a identificar perigos muito antes do confronto. O coração acelerou, mas a mente permaneceu fria como gelo. O primeiro assaltante, magro e ansioso, bateu na porta do caminhão com a arma. "Sai logo daí, vai ser rápido." O segundo, claramente o líder, verificava os cadeados da carroceria. O terceiro, jovem e hesitante, vigiava o acostamento. Vânia observava cada detalhe pelo retrovisor. Postura, distância, erros. Já sabia exatamente quem representava perigo e quem seria o elo fraco. Com passos calculados, Vânia desceu da cabine, cada movimento pesado ecoando no asfalto molhado. A chuva pingava em seus ombros largos, escorrendo pelo uniforme surrado de caminhoneira. Os 3 homens riram ao vê-la, convencidos de que tinham diante de si uma presa fácil. "Achamos que era um brutamontes no volante, mas não passa de uma mulherzinha cansada", zombou o líder, exibindo os dentes amarelados em um sorriso de desprezo. A provocação serviu apenas para confirmar o que Vânia já sabia. Eles não a viam como ameaça. O erro começava ali. Seus pés já estavam bem plantados no chão, postura sólida como havia aprendido em anos de treino no Dojo da Liberdade, em São Paulo. O corpo levemente inclinado, o olhar sereno, pronto para reagir. Fingindo fraqueza, deixou que os ombros caíssem e a voz saísse suave, quase implorando: "Por favor, tenho uma filha em casa. Só quero voltar viva. Não façam mal a ninguém." As palavras, carregadas de falsa vulnerabilidade, atingiram o mais novo do grupo, rapaz magro, mãos trêmulas, ainda aprendendo a lidar com a própria arma. Seus olhos hesitaram. A guarda baixou por um instante, como se quisesse acreditar na súplica. Esse foi o erro fatal. Quando o chefe se aproximou para arrancar as chaves da mão de Vânia, o mundo virou de cabeça para baixo para ele. Com a velocidade de um raio, ela desviou o braço armado para o lado e, em seguida, desferiu um chute devastador no abdômen. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Ele caiu de joelhos, sufocado, tentando respirar em meio à chuva. Sem perder o ritmo, Vânia girou sobre o calcanhar, arrancou a pistola das mãos do segundo criminoso e o atingiu com a lâmina da mão no pescoço, um golpe seco que o fez desabar sem forças. O terceiro, o mais velho, de cicatriz no rosto e olhar frio, recuou 2 passos, percebendo que a situação havia fugido ao controle. "Você vai morrer aqui", gritou, mas a firmeza da voz não escondia o tremor das mãos.
Vânia avançou um passo, olhos fixos como predadora. Vocês escolheram a pessoa errada. Eu só quero voltar para casa viva. O disparo ecoou na noite. A bala rasgou a manga de sua jaqueta, deixando o cheiro de pólvora no ar. Mas antes que o homem pudesse ajustar a mira, ela já estava em movimento. Um soco direto em seu estômago, que o fez dobrar o corpo, seguido por um golpe certeiro com o dorso do punho no rosto. Por fim, um chute potente atingiu o joelho, que cedeu com estalo. O veterano tombou no asfalto, vencido. O silêncio voltou à estrada. Em menos de 2 minutos, 3 homens estavam no chão. Um ofegante, outro gemendo, o terceiro tentando segurar a dor do joelho estourado. Vânia respirava fundo, o coração acelerado, mas o corpo sereno, como se cada gesto tivesse sido executado em câmera lenta. Recolheu as armas com cuidado, guardando-as na cabine. Vocês pensaram que seria fácil, erraram feio. Foi então que a verdade veio à tona. Entre tosses e gemidos, o líder confessou: não estavam ali por acaso. Alguém de dentro da transportadora passava informações privilegiadas. Nome de motorista, tipo de carga, horários de saída, e o mandante tinha nome e endereço. Dinho Montenegro, funcionário antigo de um depósito em Guarulhos. Não era um assalto improvisado, mas parte de uma rede criminosa bem organizada. As peças começaram a se encaixar na mente de Vânia. Os TUS, ataques recentes, sempre contra cargas valiosas, sempre no mesmo trecho de rodovia. Agora ela sabia. Não era apenas azar ou coincidência. Havia alguém lucrando muito mais do que aqueles 3 peões atirados no chão. Em vez de simplesmente acionar a polícia e se livrar da responsabilidade, Vânia surpreendeu os 3 homens com uma proposta inusitada. Disse que, se colaborassem para derrubar o verdadeiro mandante, poderiam conquistar uma segunda chance. O mais jovem, com dívidas até o pescoço e medo de represálias, aceitou quase de imediato, enxergando ali a única saída para não acabar, morto ou atrás das grades. Os outros 2 hesitaram, desconfiados, mas não tinham escolha. Derrotados e sem forças para resistir, acabaram concordando em participar do plano. O esquema era arriscado. A ideia era encenar que o assalto havia dado certo. Carregados de tensão, marcaram um encontro com Dinho Montenegro em um conhecido bar de caminhoneiros, na beira da BR-116. O local era movimentado, barulhento, cheio de fumaça de cigarro e música sertaneja tocando em caixas de som gastas. Vânia chegou com antecedência, acompanhada discretamente de alguns colegas que também haviam sido vítimas de ataques semelhantes. Cada um se posicionou de forma estratégica, um perto da porta de saída, outro fingindo jogar sinuca, outro sentado no balcão, atento a cada movimento. O ar ficou pesado quando Dinho finalmente apareceu, de jaqueta de couro, celular em mãos, e um copo de uísque caro na mesa. Parecia completamente seguro de si, como se fosse intocável. A cada gole ria sozinho, convencido de que o golpe tinha dado certo. Não percebeu que já estava sendo observado de todos os ângulos. Seus comparsas improvisaram a encenação, entregando as supostas chaves do caminhão, enquanto um pequeno gravador escondido captava cada palavra dita pelo informante. Quando Dinho, em meio a gargalhadas, começou a listar as próximas cargas, que seriam facilmente desviadas, era tarde demais. Os áudios eram claros, mencionando nomes, horários e valores. Minutos depois, a Polícia Rodoviária Federal, que já aguardava o sinal de Vânia, entrou em ação. O bar virou um cenário de correria, mesas derrubadas, copos quebrados, clientes assustados, tentando entender o que acontecia. Dinho foi algemado ainda com o copo de uísque na mão, atônito por ter caído em uma armadilha tão bem preparada. O resultado foi estrondoso. Em poucos dias, toda a rede criminosa foi desmontada. Dezenas de envolvidos foram presos. Milhões em mercadorias foram recuperados e a sensação de insegurança que tomava conta dos caminhoneiros diminuiu, ao menos temporariamente. Mais do que isso, 3 jovens que tinham escolhido o caminho do crime puderam recomeçar. Um conseguiu vaga em uma oficina mecânica. Outro, incentivado por Vânia, concluiu os estudos técnicos e passou a trabalhar como eletricista.
E o terceiro, que mais resistia à mudança, acabou aceitando emprego como segurança em uma empresa de transportes. Ironicamente, protegendo as mesmas cargas que antes tentava roubar. Meses depois, a BR-116 continuava sendo uma estrada perigosa. Mas a lenda da Pantera da Estrada já corria de boca em boca nos postos de gasolina, nos cafés de beira de pista e nos grupos de caminhoneiros. Em uma dessas paradas, um jovem motorista, nervoso e recém-chegado à profissão, se aproximou com timidez. Dona Vânia, a senhora dá aulas de autodefesa? Eu morro de medo de ser assaltado por aqui. Ela sorriu de canto, apoiou a caneca de café na mesa e respondeu com serenidade: mais do que lutar, vou te ensinar a pensar. Coragem não é não sentir medo, é agir certo, mesmo quando o medo aperta. Minutos depois, ao voltar para a boleia de seu Scania, ajustou o retrovisor. A velha faixa preta balançava suavemente com o movimento da estrada, lembrando-lhe de uma verdade que jamais esqueceria. Sua maior força não estava em derrotar inimigos, mas em transformar destinos.